Volto para cá para o estúdio com a nossa Débora Oliveira para a gente falar também sobre esse assunto. Débora, muito bom dia para você, muito bem-vinda. Bom dia, claro, para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Débora, me diz, qual que, na sua avaliação, deve ser o tom dessa reunião dos líderes dos BRICS nesse encontro? Porque a gente vê um presidente Lula empenhado em criar uma espécie de frente diante aí do tarifaço americano, né? Bem-vinda. Obrigada, minha querida. Olha, um posicionamento político é o que é mais aguardado nesse momento, sabe, de um reforço ali de unidade desses líderes, Clarissa, do que propriamente dito qualquer tipo de provocação, né? Eu estou acompanhando aqui, inclusive, as falas do presidente chinês Xi Jinping. A Marina Demore muito bem já antecipou aqui o que ele vem nesse discurso, que era um dos mais aguardados, porque tinha, né, a participação dele com um discurso importante a ser feito no BRICS. Mas até então, ele fala sobre essa defesa do multilateralismo, de realmente apoiar esse multilateralismo, do sistema de comércio bilateral com a OMC, resistir a todas as formas de protecionismo, fazendo uma clara menção, né, de resistência a esse tarifaço americano, mas sem ter provocações diretas nas falas e nos discursos. E isso é de muita importância nesse momento, Clarissa, e não deve ter até o término dessa reunião virtual qualquer mudança nesse posicionamento, porque muitos dos países que integram, né, essa cúpula, muitos deles enfrentam um momento de tentativa de negociação e de tentar também apaziguar, né, a situação com os Estados Unidos. Se a gente para pensar, a Índia já tem 50% de tarifa sendo imposta igualmente como o Brasil. Índia que teve a sua tarifa dobrada justamente por comprar petróleo da Rússia. Donald Trump, na semana passada, chegou a aumentar novamente o tom para aqueles países que compram petróleo da Rússia, que deve também ficarem sujeitos novamente a mais tarifas. A Índia foi o primeiro deles, o Brasil entra nessa lista, se a gente para poder pensar, entre a China principalmente. Então, portanto, não há nenhum interesse por parte desses líderes de acirrar essa relação com os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para poder a gente descartar também o interesse de que esses líderes não tenham as suas autoridades ultrapassadas, ou seja, até mesmo, né, testadas com esse protecionismo de Donald Trump. Então, o posicionamento político, né, dessa unidade, dessa liderança do BRICS, deve ser o maior recado a ser passado nesse momento, do que, propriamente dito, falas que tragam qualquer tipo de interpretação de provocação por parte dos Estados Unidos. Isso, sim, cairia muito mal nesse momento, diante, né, do andamento das tratativas que a gente tem de negociações. A Rússia já não está também com a sua imagem muito boa diante de Donald Trump, que está duramente ali incomodado com o andamento da guerra lá no leste europeu, quer ampliar essas sanções em relação à Rússia, tanto que já dobrou a tarifa da Índia por causa da questão da compra do petróleo russo. Já disse que os outros países que continuarem comprando petróleo russo estão sujeitos a isso. E, portanto, então, a China, que segue ainda numa negociação e numa trégua tarifária, tendo hoje a menor tarifa, aliás, em relação ao Brasil do que está sendo executado das suas importações, ou seja, portanto, existe essa guerra tarifária, não dá para a gente descartar, e qualquer tipo de provocação nesse momento poderia piorar essa situação. Não é o que esses líderes querem, mas eles precisam passar um recado político dessa unidade, desse bloco, né? E quer queira ou quer não, isso acaba tendo também uma leitura importante. É tanto que eu estou acompanhando até a abertura aqui do mercado, que está muito no 0 a 0, viu, Clarissa? Sem ter uma forte influência nesse momento, nem do câmbio e nem também do Ibovespa, que estão ali muito nessa linha do 0 a 0, nessa linha da estabilidade, mesmo com essa reunião que já está em andamento. A ver se ela termina dessa forma, sem trazer grandes dores de cabeça, né? Porque o que a gente está aguardando mesmo é um posicionamento de Donald Trump em relação às sanções, a mais sanções para a Rússia. E isso pode também acabar respingando no Brasil, mas não advinda dessas falas ali nessa reunião do BRICS de hoje. Vamos ver se vem alguma surpresa ou não. Pelo menos a impressão é que o mercado, então, está trabalhando com a ideia de não vai vir nada de muito diferente, um pouco de mais do mesmo, que é o pouco que a gente tem visto, né? As falas do Xi Jinping vai muito nisso mesmo. Lula. Até o momento, pelo que ele está falando, só defendendo o comércio multilateral, que não é nenhuma surpresa. Vários dos líderes já têm feito isso, né, Clarissa, desde o início desse tarifaço. Vamos esperar, então. Muito obrigada pelas informações. Débora Oliveira aqui com a gente.